Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Conectados. É muito bom ter você e a sua família aqui conosco. Lembrando que o nosso chat já está aberto e você pode interagir com a gente. Mande a sua mensagem, o seu pedido ou o seu agradecimento especial. E se você preferir, também pode falar conosco através do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Nós temos um presente especial para você. Se você deseja receber este livro, você pode mandar o seu endereço para o nosso WhatsApp e nós entraremos em contato com você. Em seguida, nós teremos uma mensagem especial musical e logo após a mensagem com a doutora Grace Bussoleto. Só pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor. A força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Vamos curvar a nossa fonte e vamos orar para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Querido Deus, Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, para que possamos, de alguma forma, sairmos diferente do momento que aqui nos colocamos à Tua disposição. Abençoe cada família, cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, para que possam ser tocados por Ti de alguma maneira. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre hoje, eu quero conversar com você sobre suas relações, sobre os seus relacionamentos. E, inclusive, quem é você nas suas relações. Eu gosto muito como psicóloga, quando os pacientes chegam ao meu consultório, eles trazem demandas de relacionamentos, de relações, pessoas com as quais eles convivem. E eu brinco assim, qual é a porcentagem de responsabilidade que você tem na desordem da sua vida? Porque muitas vezes trazemos demandas das relações, porque ele fala assim, ela agiu dessa forma, ela não falou comigo, e ele assim, ok. Qual é a sua responsabilidade nessas relações, nesse possível conflito ou nessa decisão a ser tomada? Então hoje o que eu quero te fazer pensar aqui comigo é que as nossas relações representam muito quem nós somos, como nós pensamos, como nós agimos, que tipo de relações que você precisa ter na sua vida e que tipo de relações você precisa se desapegar, desligar. Até porque hoje nós precisamos cada vez mais nos conectarmos e nos aproximarmos de pessoas que somem na nossa vida. Nós temos esse poder de escolher quem fica ou quem não fica na nossa vida. E Deus sempre vai estar orientando a gente que relações fazem sentido e quais não são. Muitas vezes, a gente insiste em relacionamentos ou em relações que não nos agregam, inclusive nos adoecem por uma dificuldade de desapego. Quantas pessoas eu escuto que se sentem totalmente culpadas e não só responsabilizadas pelas relações, sejam elas positivas ou negativas. Uma relação acontece entre duas pessoas. Entre eu e meu parceiro, entre eu e meu filho, entre eu e minha amiga, entre eu e minha mãe. Então, nós dividimos a responsabilidade. E hoje eu quero te fazer pensar como você tem escolhido as suas relações e como você tem vivido esses relacionamentos. Eu lembro muito, quero te pedir para abrir comigo, da parábola do paralítico, que a gente encontra em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. E é muito interessante quando, nessa parábola, tem o trecho que a gente encontra no versículo 3. Leia comigo, por favor. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado então o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos continuar lendo um pouquinho a Bíblia juntos? Eu vou te pedir para ir para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Por que eu trouxe essas duas passagens curtas, porém muito importantes da Bíblia? No primeiro caso, na primeira parte, na primeira parábola, você percebe que aquele paralítico não teria condições sozinho de chegar até Jesus e pedir pela sua cura. Ele precisou que amigos o levassem até Jesus, pela misericórdia. Eu fico imaginando a força que esses 4 amigos precisaram ter para fazer todo esse movimento. Carregá-lo, porque ele não tinha como se ajudar, carregá-lo até a casa e depois erguê-lo até o teto e sustentá-lo para chegar até Jesus. Tenta elaborar um pouco essa história, pensando assim, através da sua imaginação, o quanto isso foi complexo e não foi nada simples, principalmente pensando nesse cenário no meio de uma grande multidão. Esses amigos foram tão importantes para esse paralítico porque eles levaram ele até Jesus. Se você parar para analisar agora, os seus amigos têm te levado para onde? Têm te levado para que caminho da vida?
O que os teus amigos têm feito para a sua espiritualidade, para a sua conexão e sua relação com Deus? Então a gente vai primeiro pensar nos outros, para depois pensar em você, pensar em mim. Então nós temos essas relações, temos os nossos amigos. Os amigos que hoje você tem admiram a sua fé, fortalecem a sua fé, oram com você, acreditam num Deus que você acredita, respeita a sua crença, respeita as suas doutrinas. Quem são esses seus amigos? Essas relações que hoje você tem, quanto eles te aproximam de Deus, de Jesus, assim como os amigos levaram o paralítico até ele. Tem amigos que façam esse sacrifício por você. Tem amigos que te acrescentem espiritualmente e emocionalmente. Mas é difícil muitas vezes separar o joio do trigo na nossa vida. Às vezes é difícil a gente entender como essas relações podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. E é aí que eu te chamo para a tua autorresponsabilidade. Você de fato demonstra, apresenta, verbaliza, vive a tua fé? Vive a tua conexão e a tua relação com Deus? Porque às vezes a gente comenta, né? Os meus amigos, meus colegas do trabalho não entendem a guarda do sábado, não entendem alguns limites que eu coloco na minha forma de viver, agir, interagir, né? Mas de que forma que eu estou expondo isso? De que forma que eu estou vivendo essa minha relação com Deus? De que forma que eu estou mostrando para as pessoas o quanto Deus habita na minha vida de uma forma leve, saudável e sustentável? Por isso que eu te pergunto agora para o outro lado. Então, o que essas relações da tua vida hoje, teus amigos, teu parceiro ou tua parceira, teus filhos, teus familiares, o quanto eles te aproximam de Jesus, te aproximam de Deus, de uma espiritualidade, de uma relação com Deus mais saudável e leve? Ou o quanto eles te afastam? Porque você já parou para pensar que a gente pode afastar as pessoas através da nossa religiosidade? Quando a gente tem um comportamento do julgamento, da acusação, de uma forma rígida, de uma forma inflexível. A rigidez, muitas vezes, ela é necessária, mas a gente tem que usá-la com seletividade. O certo e errado não é questionável. O certo e errado não pode ser relativizado, com certeza. Mas e aquilo que eu vivo? De que forma que eu vivo? De que forma eu exponho? E de que forma que eu deixo com que as pessoas participem disso? Então, são os dois lados. Como as tuas relações participam da tua espiritualidade, da tua relação e conexão com Deus, e de que forma você vive essa espiritualidade nas tuas relações. Eu lembro muito de um paciente que me trouxe uma vez. Ele tem a crença dele, ele tem a fé dele, e ele fala que ele se sentia muito sozinho no mundo dele, porque as pessoas, ele não conseguia demonstrar esse amor de Deus sem se sentir desconfortável. E eu lembro que eu conversei com ele nesse momento de que como é que ele experimentava essa relação, como é que ele demonstrava essa relação, de que forma que ele vivia essa relação. E ele percebeu que eram questões mal resolvidas dele mesmo. Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas nos entendam, nos acolham, nos compreendam, mas não está nem claro para a gente como essa relação acontece, o que a gente deseja, quem nós somos, o que é certo e errado para nós. Eu sempre comento para os pacientes assim, entre o que eu estou falando e você está entendendo, tem um abismo. Primeiro, é minha responsabilidade reduzir o máximo que eu puder esse abismo, evitando ruídos de comunicação. Mas cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa cria crenças pelo teu histórico de vida. E nessa história de vida se fundamenta o meu jeito de ser e agir e interpretar as situações ao meu redor. Então, assim, a sua história de vida, tem uma frase que eu gosto que diz: as minhas cicatrizes falam de onde eu vim, mas elas não precisam definir para onde eu vou. Então, se em algum momento eu falei de Jesus, eu falei de Deus para as pessoas e eu não fui bem recebido, isso me deixou uma ferida. Talvez aquilo me inibiu para outras oportunidades. Mas será que eu posso elaborar melhor isso? Posso estudar mais? Posso preparar melhor? Qual é a minha responsabilidade na convivência com aquelas pessoas? De que forma que eu estou passando para os meus filhos? E é uma relação super importante. A gente chama isso de processo vicário. Eu observo e repito o comportamento.
Como eu espero que os meus filhos repitam uma relação saudável e sustentável com Deus, se eu não demonstro isso para eles, além do meu verbal? Porque o verbal, ele é importante, mas a minha ação, a minha forma de demonstração dessa relação é tão importante quanto. Então, quem é você nas suas relações? É muito fácil, às vezes, a gente responsabilizar as outras pessoas por desconfortos que nós sentimos. Mas sempre tente dividir um pouco essa porcentagem para perceber de que forma que você pode reduzir um possível conflito. Então, que você seja um amigo disposto a ajudar, que você também seja aquele amigo disposto a falar a verdade, porque hoje a gente fala muito, né? Pode falar o que você pensa, pode falar a verdade, eu dou conta, mas como essa verdade é exposta, de que forma que ela é falada, qual a minha intenção de falar sobre isso, cuide das suas relações. Somos seres individuais, mas vivemos num coletivo e precisamos ter responsabilidade sobre as nossas emoções. Essa expressão que hoje muito no mundo se usa, né? Eu sou assim, eles que aguentem, eles que deem conta. Não, mas eu também, se a gente começar a conviver dessa forma, se colocar dessa forma, a gente está sendo irresponsável. Eu preciso entender que a minha ação gera uma reação. A minha ação gera um impacto. Esses amigos do paralítico, será que eles tinham proporção da consequência que teria na vida desse paralítico, a ação que eles tiveram? Eles poderiam simplesmente ter um ato mais egoísta, individualista, de falar, bom, não é minha vida, não é minha responsabilidade. Então, muitas vezes, nós somos aquela pessoa que critica e que aponta, mas talvez não levamos a pessoa a ter uma conexão maior com Deus. Então, por isso é importante que a gente perceba que nós somos extremamente responsáveis também pela relação que o nosso irmão tem para com Deus. Inclusive através do meu bom dia na igreja, do meu boa noite, da forma como eu trato as pessoas na rua, como eu trato as pessoas na igreja, como eu trato os meus filhos, e que não seja algo raso e superficial, apenas quando as pessoas estão vendo, mas na minha vivência espiritual, na minha vivência familiar, dentro da minha própria casa, nos meus bastidores. No palco a gente brilha, mas e no bastidor, como é que eu estou funcionando? Então, seja muito responsável pelas tuas relações. Seja a pessoa que conduz as pessoas que convivem com você até Deus. Esses tempos, eu tenho uma amiga que estava passando por uma grande dificuldade familiar e pessoal. E ela me disse, Grace, eu não consigo nem orar. Eu estou muito cansada e desacreditada. Aquilo que a gente já conversou, que a gente parece que precisa, para confiar, a gente precisa ter fatos reais. Eu disse para ela, não se preocupe, eu vou orar por ti. Eu vou orar para que você consiga orar. E ela disse, eu não quero te expor o que está acontecendo, se não precisa. Isso é uma curiosidade humana. Eu não preciso saber o que o outro está passando. Eu só preciso saber que ele precisa de uma oração, que ele precisa de um amigo que o leve até Deus. Agora, eu não preciso saber o que aquele paralítico fez. Eu não preciso me apossar do pecado, do erro cometido. Eu não preciso fazer isso. Isso é curiosidade humana e nós somos curiosos de fato. Mas se eu realmente me importo com o outro, eu simplesmente o carrego, independente do que tenha acontecido, para que então a conexão e a relação com Deus seja de responsabilidade dele. Mas que eu possa ser a pessoa que dá o suporte e não a pessoa que bloqueia, que coloca obstáculos, que você não é digno. Como você pode ter feito isso? Parece um caminho fácil, mas é um caminho também doloroso. E às vezes nós fomos muito machucados, nós tivemos que passar por situações muito sozinhos. Nós fomos talvez muito criticados. E às vezes quem foi ferido acaba ferindo também. Por isso que a gente precisa olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, para as nossas cicatrizes, para que a gente não replique elas em outras pessoas, mas que a gente possa realmente ser diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. E que a gente ignore, tire um pouco dessa tal da curiosidade, de querer saber o que está acontecendo, de que eu interrompa um ciclo vicioso que não agrega. Que eu possa realmente orar de coração aberto, que eu possa construir as minhas relações, tal como Jesus deseja que nós façamos, através do amor, da compaixão, do respeito, do não julgamento, da não crítica. Volto a dizer, o certo é certo e errado. Certo e errado não é algo negociável, mas que a gente faça muito mais o movimento de levar o nosso irmão até Jesus, para uma relação genuína, do que a gente afaste ele ainda mais pelo nosso julgamento pessoal. E da mesma forma que nós de fato possamos viver essa vida como cristão,
na nossa espiritualidade, nos nossos relacionamentos, e que as pessoas possam olhar para você, possam olhar para mim e falar: ele é diferente, ela é diferente, com ela eu posso contar. Eu sei que se eu pedir a oração, o suporte, o apoio dela eu vou ter, porque ela é diferente, porque ela realmente confia, acredita e se relaciona com Deus. Nesse momento, vamos escutar um louvor e depois podemos orar. Hoje o dia é tão especial. Hoje eu decidi viver. Hoje o céu está celebrando a paz. Hoje eu decidi vencer. Não importam mais coisas irreais pra mim. Só contigo, ó Pai, quero sempre estar. E assim minha vida entrego em teu altar. Em teus caminhos quero sempre andar. Faz de mim um puro e novo ser, pois em ti espero renascer. Abençoa-me, Senhor. Hoje em tuas mãos estou. Hoje o dia é tão especial. Hoje eu decidi viver. Hoje o céu está celebrando
Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, muito obrigada por mais esse momento que estivemos na Tua companhia. Senhor, que possamos realmente sermos pessoas diferentes no mundo, que possamos aproximar e nunca afastar as pessoas da comunhão contigo, do relacionamento genuíno contigo. Que a nossa oração, o nosso louvor, a nossa palavra seja apenas para edificar as pessoas e aproximá-las de Ti e jamais afastá-las. E que nós também possamos ter sabedoria para poder optar, escolher ou aproximar pessoas que também me aproximem cada vez mais de Ti. Nos abençoe e abençoe a cada família que está aqui nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.